Bom, gravação iniciada, graça e paz, boa noite. Já tinha falado, mas como a gravação começou agora, a gente fica feliz porque hoje a gente tem Deta e Valak ao vivo conosco, né? Das outras oportunidades eles não conseguiram, não puderam, mas que bom que hoje eles estão aqui. Irã está sempre conosco, Marconi também, Nemias deve estar chegando. Os demais provavelmente vão assistir a essa gravação, que vai ficar disponível e depois eu envio por e-mail. Hoje nós reservamos para falar sobre o capítulo 3. Só dando uma recapitulada, a gente estudou na semana passada, nós concluímos o capítulo 2, mas antes de estudarmos o capítulo 2, a gente tinha falado sobre o capítulo 4, né? A gente fez esse salto. Então, nossa proposta é hoje estudarmos o capítulo 3 e na próxima semana irmos para o capítulo 5 e aí dar a sequência normal para a finalização do nosso curso. Nemias chegou agora entre nós, estamos começando agora, Nemias. A gente estava aguardando outros chegarem, significa que você não perdeu absolutamente nada. Olá, E boa noite a todos. boa noite, seja bem-vindo. E a gente está começando agora mesmo, tá? Ok. Bom, vocês estão vendo os slides que estão postos aí? Sim. Beleza? Pronto, eu vou sair um pouquinho da minha tela para ampliar esses slides e eles ficarem para uma melhor visualização de vocês. E vocês, como sempre, têm a liberdade de interromper, perguntar, é só abrir o microfone e participar com o seu comentário, com a sua dúvida, enfim. Estejam todos à vontade para perguntar o que quer que queira, né, dentro desse assunto que a gente vai estar abordando. O título do capítulo 3 tem a seguinte pergunta: é politicamente correto afirmar que só Jesus salva? Essa é a mensagem que a gente tem do Evangelho, que afirma que a salvação só há em Jesus. Pedro, em um dos seus primeiros sermões, discursos no livro de Atos, vai dizer que em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus. Paulo aos Filipenses vai dizer que o nome de Jesus está acima de todos os nomes e um dia todo joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que ele é Senhor. Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o próprio Jesus afirma categoricamente que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Essa é uma mensagem que para o mundo de hoje pega mal, né? Soa como arrogância, soa como intolerância, soa como politicamente incorreta. E a gente vai discutir um pouco sobre como ter essas afirmações nesse mundo que não mais as aceita, ou não as aceita com essa formulação que a Bíblia traz para a gente, que o cristianismo apresenta. Estamos num tempo que muitos pensadores, estudiosos, chamam de pós-modernidade. Eu já falei sobre isso, eu acredito, em muitas aulas, em muitos encontros da gente, né? Alguns chamam esse nosso tempo, essa nossa atualidade, vamos dizer assim, de tempo pós-moderno. Não são todos os pensadores que defendem essa nomenclatura, mas independentemente disso, nós temos algumas marcas desse tempo que a gente está vivendo. Sobretudo iniciado mais ou menos na metade do século XX ou até um pouco antes,
no início do século XX. A pós-modernidade ela é marcada pelo relativismo. O relativismo é algo que existiu há muito tempo, que sempre existiu, o mundo grego já trazia isso. Mas como uma marca mais forte nós temos de volta, vamos dizer assim, o relativismo. O que é o relativismo? É a ideia que diz que não existe verdade absoluta, que toda verdade é relativa. Então, cada pessoa tem a sua verdade, compreende do seu jeito. Isso é o que a gente chama de relativismo. Outro conceito que está marcando o tempo atual é o conceito de pós-verdade. Todos esses termos que eu vou apresentar agora no início, eles serão retomados ao longo da nossa aula, tá? Estou só introduzindo e trazendo, obviamente, algumas primeiras definições. O conceito de pós-verdade é um dos conceitos mais recentes, de 2016 para cá. A gente vai entender o que é isso. Um mundo que parece que rejeita a verdade do fato objetivo para acreditar apenas no que quer acreditar. É como se a verdade fosse superada, né, nesse tempo de hoje. Isso nasce no contexto da política. Isso nasce com mais força, né? Porque tudo que é pecado parece que existiu sempre, mas nasce com mais força nos contextos políticos mais recentes, de eleições americanas, de definições na comunidade europeia, na União Europeia, e obviamente vai se alastrar por todo o contexto social, político, do mundo como um todo, né? Temos esses abençoados aqui com as motos que fazem esses barulhos e atrapalham um pouquinho. Um outro conceito importante que marca o tempo da pós-modernidade é o pluralismo. E aqui a gente está se referindo especificamente ao pluralismo religioso. A ideia de que todas as religiões são válidas, todas elas contêm verdades e que compõem, supostamente, uma verdade mais totalizante. Outro conceito é o conceito de multiculturalismo. A gente vive num mundo cada vez mais globalizado, né? Em que as distâncias estão diminuídas, as fronteiras estão abertas, entre aspas, e todas as culturas permeiam, por exemplo, as grandes cidades do mundo. Então, se a gente vai a São Paulo, vai ao Rio de Janeiro, ou as grandes cidades europeias e americanas, a gente vai encontrar gente de todo canto, gente de todo lugar, de toda cultura, e o conceito de multiculturalismo acaba dizendo que todas as culturas e práticas culturais devem ser aceitáveis, devem ser respeitadas. O conceito de multiculturalismo. E chegamos também a uma outra marca dos dias de hoje, que é o discurso chamado politicamente correto. É o título da nossa aula. É politicamente correto afirmar que só Jesus salva, ou seja, o tempo de hoje não admite mais essa exclusividade, essa singularidade de Jesus Cristo. Como então lidar com esse discurso politicamente correto? Só para a gente ser didático, o que é o discurso politicamente correto? Né? Segundo o autor do nosso material, pastor Israel Belo de Azevedo, o politicamente correto nasce mais ou menos na década de 70 com uma ideia muito positiva, muito importante, assimilável. A ideia de que a gente não deve discriminar, ser preconceituoso, a gente deve medir muito bem as palavras no que vai dizer. O politicamente correto tem um aspecto positivo
que é de chamar a atenção da gente para determinadas coisas que não são mais aceitáveis. Por exemplo, piadas racistas, raciais, com a mulher, com o português, com, com os homossexuais, com as minorias. O politicamente correto diz que isso saiu de moda, né? Isso não deve ser feito. Então, tem expressões que a gente deve evitar porque elas são carregadas de preconceito, de discriminação. Então não tem mais sentido, por exemplo, no mundo de hoje, a gente está fazendo piadinha com pessoas que têm alguma deficiência física. Né? Então, até os termos vão se modificando. Então, do ponto de vista positivo, o politicamente correto parece que está cada vez mais nos alertando para não fazermos a discriminação, não sermos preconceituosos. Há um aspecto negativo, que é o extremismo. Aliás, extremismo em toda a área da vida é muito ruim, né? É muito negativo. Então, chega-se a um extremo de que hoje parece que você não pode falar absolutamente nada, mesmo que você não esteja sendo agressivo, mas parece que alguns temas são proibidos, não podem ser lidados. Como igreja, a gente vai ter alguns desafios, por exemplo, na pregação, ao se falar sobre pecado, né? A sociedade secularizada parece que nem quer mais admitir a existência de pecado, ou quer confinar a ideia de pecado que seja uma coisa exclusivamente da igreja, exclusivamente do cristianismo. Então, o politicamente correto tem coisas positivas que devem ser assimiladas, mas tem também alguns exageros, alguns extremos que são desafiadores para a gente. Tá? Algum microfone abriu aí, não sei se alguém quer falar. Estou vendo agora que a Lilian chegou. Seja bem-vinda, Lilian. Estou apresentando aqui os slides, não estava vendo quem estava presente na sala de aula, tá? Acho que a interferência que deu, Toninho, é que eu estava no celular e passei para o notebook agora. Tranquilo. Eu achei que, como eu não estou vendo vocês, né, no primeiro momento, achei que era alguém que abriu para falar alguma coisa. Tranquilo. Vou voltar aqui para os slides, ok? Então, falávamos então desse termo, o politicamente correto, que está presente na sociedade de hoje, na compreensão da nossa fala. Né? Então, são alguns desafios que a gente tem. De fato, a gente tem que reconhecer, né? Não cabe mais, talvez nunca coube, né? Mas hoje ainda mais machismo, né? Redução da figura da mulher, por exemplo, ou redução da figura do outro porque é diferente. Tal. Então, politicamente correto tem alguns ensinamentos para a gente, e óbvio, quando há exagero, tudo isso é prejudicial. Um dos pontos do nosso material, um dos tópicos do capítulo 3, diz assim para a gente: Jesus diz que é o caminho, mas o pluralismo diz que ele é um dos caminhos. Então, o pluralismo religioso diz que todas as religiões são válidas. Podemos buscar a verdade em todas as religiões. Não há um caminho para Deus. Existem vários caminhos. Eu já ouvi alguém dizer, né, até utilizando a expressão popular, né? Todos os caminhos vão dar na venda. Né? Por onde você for, você vai chegar. Né? Alguém já me disse até que por onde você for, você chega na Lagoa. A Lagoa é o centro da nossa cidade. Ilustrando essa ideia, trazendo para o campo religioso, que todas as religiões têm o mesmo objetivo,
têm a mesma finalidade e, portanto, você apenas precisa ir na prateleira e escolher a religião que você mais gosta, você entende que seja a mais interessante para a sua vida. Esse é o discurso do chamado pluralismo, que não quer ou não admite o que disse Jesus, que ele era o caminho. Né? Então, como falar do evangelho nesse contexto de pluralismo religioso? É um desafio. Quais são os pressupostos do pluralismo? Eu coloquei aqui uma imagem, né, da ideia de que era uma expressão que nasce no tempo antigo, né? Todos os caminhos vão dar em Roma. Isso tem a ver com a expansão do Império Romano. Isso é trazido para o contexto da religião. O pluralismo prega que existem muitos caminhos, mas todos são válidos, pois vão levar ao mesmo fim. Nessa perspectiva, entende que as religiões, as diferenças que existem entre as religiões, elas são superficiais. Portanto, elas podem conviver pacificamente, sem nenhum problema, é só respeitar o outro, porque essas diferenças elas não são tão profundas. Afinal de contas, o que é que o povo diz, né? Todas não pregam o amor, todas não querem chegar a Deus, todas não querem fazer o homem praticar o bem. Então, as diferenças seriam, na visão do pluralismo, diferenças superficiais. É claro que nessa ideia abandona-se a possibilidade de uma verdade, de um caminho. Abandona-se, por exemplo, no caso do cristianismo, abandona-se a singularidade de Cristo. O cristianismo diz que a salvação só há em Jesus. O pluralismo diz que isso é arrogância da gente, isso é intolerância da gente, isso é, enfim, qualquer outra coisa negativa, né, que é lançada como uma pecha sobre nós cristãos. Eu mandei para vocês já no grupo do WhatsApp do CETREL uma revista da Escola Bíblica. Eu estou dando aula nesses últimos períodos na sala de novos convertidos, de irmãos que estão chegando à igreja, de irmãos que querem começar o currículo da Escola Bíblica. Nós chamamos a sala de Primeiros Passos. Então, a revista Primeiros Passos vai trazer alguns fundamentos da fé cristã e a gente já traz uma discussão que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. É uma lição que a gente trata da mensagem de Jesus, das palavras que Jesus entregou sobre si mesmo, as reivindicações que ele fez, reivindicações inclusive de divindade. E a pergunta é se isso não é arrogância, se esse exclusivismo não é arrogante. Então eu enviei para vocês um materialzinho em PDF, depois vocês deem uma olhada, tem uma discussão que está inserida no contexto do que a gente está tratando. Bom, conhecemos o que é o pluralismo. E agora a gente lança alguns elementos para colocar em discussão o pluralismo religioso. Como é que a gente vai lidar com essa ideia, com essa tese do pluralismo, dessa aceitação, né? Algumas coisas que a gente pode levar em consideração para a defesa da fé, para a apologética cristã, que é o objetivo do nosso módulo aqui no CETREL. Primeiro, há verdades que se contradizem, entre aspas, verdades, lógicas que se chocam. Esse discurso ele é muito bonito na prática, de dizer que a verdade está em todos os lugares, que todas as religiões são válidas. Isso é muito bonito porque apregou a tolerância, apregou o respeito, coisa que a gente deve ter, obviamente, tolerância, respeito. Entretanto, o que as religiões falam tem a ver com salvação,
tem a ver com a ideia de Deus. E não tem como conciliar as ideias de todas as religiões. Elas vão se chocar, elas vão se contradizer. Então não tem como a gente compreender que as duas ou as várias opiniões são verdadeiras se uma está entrando em choque com a outra, ou uma é verdadeira ou a outra não é. Se Jesus diz que é Deus, se Jesus diz que ele é o caminho que leva ao céu, a outra religião ou outras religiões vão dizer que o caminho é outro. Então alguém está errado. Ou o caminho é outro, ou o caminho é Jesus. Não tem como conciliar, não tem como aceitar as duas teses sem que elas acabem se confrontando. Os caminhos para Deus e os caminhos de salvação colidem, se chocam nas diversas expressões religiosas. Se você vai encontrar no seu material, na página 37, tem uma discussão a esse respeito, da 37 para 38, né, em que o autor, no finalzinho da página 37, ele vai dizendo, olha, não podemos esquecer que os ensinos das principais religiões acerca de Deus são contraditórios entre si. Os hindus são panteístas ou politeístas, os budistas são ateus ou panteístas, os muçulmanos são teístas e unitarianos, os cristãos são teístas e trinitarianos. Esses ensinos tão diferentes não podem ser todos verdadeiros. E continua, já no finalzinho da página 37, ele vai dizendo, olha, de igual modo, os ensinos a respeito da condição humana, da natureza do homem, da natureza da salvação, também são muito diferentes, porque o hinduísmo mostra um caminho, o budismo mostra outro caminho, o cristianismo mostra outro, o islamismo outro, e isso vai se chocando ao ponto de que não é possível que todas sejam verdades. Aliás, a ideia de que existe um Deus e que esse Deus, vamos supor que ele se dá a conhecer nas diversas religiões aspectos seus, é de um cinismo, é de uma maldade, é Deus brincando, seria Deus brincando com o ser humano, né? Porque fazia o ser humano ficar confuso a respeito do caminho para se chegar a ele. Então não tem muito sentido. Por isso que nós entendemos que a lógica da revelação de Deus ela é muito coerente, ela é muito inteligente. Deus quis ser conhecido, ora, e se ele queria ser conhecido, ele tinha que promover o meio para ser conhecido. Para promover esse meio do seu conhecimento, ele escolhe um povo, ele vai se revelando progressivamente ao longo da história, até culminar na sua revelação especial e absoluta na figura de Jesus Cristo e ainda, de quebra, vamos dizer assim, nos deixar o registro bíblico como também revelação especial dele. Não há como aceitar todas as religiões e, ao mesmo tempo, o que Cristo disse e fez. Porque o sacrifício de Cristo, por exemplo, é um sacrifício expiatório, substitutivo. Morre para nos perdoar os pecados, para nos assegurar reconciliação com Deus. Então, não teria muito sentido aceitar todas as demais religiões e, ao mesmo tempo, aceitar esse sacrifício de Jesus, como se ele fosse válido só para uma determinada comunidade. Então, colocando em discussão o pluralismo, a gente pode levantar esses pontos de que as verdades, as supostas verdades vão acabar se contradizendo, vão acabar se chocando, a ponto de que a gente vai ter que decidir se uma é verdade, a outra não pode ser, porque as duas não combinam entre si. Bem, vocês estão muito silenciosos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Então vamos adiante.
quiser falar, manda a brasa aí. Outro tópico que o nosso material traz é falando sobre... o material está baseado na fala de Jesus em João 14, quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que é a verdade, mas o relativismo diz que ele é uma das verdades. Então a gente tem mais um desafio aqui, né? O pluralismo diz que há vários caminhos para se chegar a Deus. O relativismo diz que não há verdade absoluta, que existem verdades em todos os segmentos. Esses são os pressupostos do relativismo. Não há verdade absoluta, existem verdades e não uma única verdade. O que temos nessa visão são interpretações. Então, não há uma verdade absoluta. Há a nossa compreensão a respeito das coisas, há a nossa interpretação, o nosso olhar, a nossa leitura. E cada pessoa, portanto, pode ter uma leitura diferente, pode ter uma interpretação sua, cultural, né, circunstancial, ou algo do gênero. Estava vendo aqui que nem mesmo do negócio aqui, pensei que era algum aluno que queria alguma dúvida no grupo da gente. São subprodutos do relativismo, o sincretismo, o multiculturalismo e a pós-verdade. Veja, o relativismo diz que não há absolutos, não há verdade absoluta. O que existem são verdades relativas. Isso está na base, por exemplo, da ideia do sincretismo. O que é o sincretismo? Estamos falando aqui ainda no contexto de uma ideia de sincretismo religioso. É a ideia de que em cada religião você poderia colher a verdade dela e fazer uma misturada, né? E fazer uma sopa, um caldo de tudo isso. Então eu pego uma parte da verdade lá no islamismo, uma parte da verdade lá no cristianismo, uma parte da verdade no hinduísmo, no espiritismo, enfim, em todas as religiões, e faria a minha espiritualidade. Outro aspecto, a gente falou no início da aula, é o multiculturalismo. O fato de a gente aceitar as práticas, as crenças de todas as culturas. Veja, em nenhum momento a gente aqui vai defender a discriminação, o desdém, o desrespeito às culturas, às outras religiões, de forma alguma. Só que o multiculturalismo traz um problema ético. Por exemplo, existem sociedades que têm determinadas práticas que são visivelmente injustas, práticas de morte. Existem comunidades indígenas que, se a criança nasce com defeito, ela é deixada na floresta. A mãe vai à floresta, abandona lá a criança que nasceu com algum defeito, né, alguma deficiência, e volta sem ela. Então a gente vai respeitar essa prática porque é a cultura deles. A gente vai aceitar a mutilação de mulheres em algumas culturas africanas porque é a cultura deles. Então o multiculturalismo levanta um problema ético, né? E é fruto desse relativismo, dessa ideia do politicamente correto, de aceitar cada cultura com sua prática. A gente deve respeitar as culturas, mas a partir do momento em que elas lidam com a injustiça, com a morte, com a agressão à dignidade humana, e essas barreiras precisam ser rompidas, né?
Então, esse é um desafio que o Evangelho enfrenta hoje para apresentar sua mensagem, para trazer sua mensagem. O outro desafio é a pós-verdade. Toninho, Oi, Neemias. não, isso é um desafio imenso, até porque nas outras culturas também, o conceito de direitos humanos, de dignidade da pessoa, de respeito, também já é diferente do nosso, né? Então, eles estão fazendo aquelas práticas, para eles, aquilo ali, por certo, não é uma injustiça, não é um desrespeito, né? Aí é uma discussão complexa demais, né? Sim, sim. E isso tudo é muito desafiador para a gente, né? Muito desafiador mesmo, né? Por isso que a missão, né, que o Senhor confere à sua igreja, ela é antecedida pela capacitação do Espírito. Né? Sem o poder do Espírito Santo para enfrentar essas realidades, a gente não sabe nem por onde começar. Né? Então são desafios, né, que a gente vê claramente. Esse conceito de pós-verdade, eu tinha iniciado já a falar no início da aula sobre ele, mas disse que voltaria, né? É um conceito relativamente novo, foi escolhida a palavra do ano de 2016, o dicionário Oxford sempre faz isso, com base em pesquisas na internet, né, a dinâmica de aparecimento de certas novidades. Muitos termos da área da informática, da internet, geralmente são escolhidos nesses últimos anos como a palavra do ano. A selfie, por exemplo. Em 2016 foi o conceito de pós-verdade. O que é a pós-verdade? Relativo a ou que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Hoje a gente tem um cachorro assistindo aula aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? Ai, ai, foi escolhido aqui. Então, o conceito de pós-verdade está dizendo o seguinte aqui para a gente, né? Fatos objetivos influenciam menos a opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Isso é muito forte em campanhas políticas, em que muita mentira rola, né, de todos os lados, e você não consegue mais convencer ninguém do outro voto, via de regra, para modificar o voto, para convencer supostamente para outro candidato, com fatos objetivos. Eu disse, não, rapaz, isso é mentira, o que aconteceu foi isso aqui, ó, a verdade é essa. O outro vai dizer, tá, mas eu não quero saber disso não. Eu gosto daquele outro ou daquela outra e pronto, acabou-se. Fatos objetivos parecem que perdem a sua importância, a sua força de verdade, porque o que importa é o que eu quero, o que eu sinto, o que me agrada, o que eu escolhi defender. Não interessa a veracidade das coisas. A gente vive num contexto de revisionismo histórico, em que algumas verdades hoje são questionadas como se não fossem mais verdades. Né? O exemplo maior talvez seja essa coisa da Terra plana, pelo amor de Deus. Então, o fato objetivo já concretizado historicamente, fotograficamente, com imagem, com tudo, é que a Terra é redonda, mas tem gente que teme acreditar que a Terra é plana. Então, isso é um conceito de pós-verdade. Né? Antônio, Oi? esse fato assim, eu fico preocupado quando, corroborando com o que você falou aí, isso eu presenciei, perguntei, vivenciei, fiz praticamente interroguei uma eleitora, uma cidadã, né?
que foi ao cartório eleitoral e, para resumir a história, para não ficar muito longa, aquela coisa, a resposta, ele roubou, mas deu aos pobres. Isso é o que interessa. Sim. Então, é um contrassenso, né? Ora, aquele cara, ele roubou, ele enganou, ele, por não quer dizer nome aqui, né? Lógico. Mas, assim, que não, também não é só um político que fez isso, né? Se Então, você for isso é dizer o nome, a lista vai ser grande. é, é, é uma chaga no nosso país, na nossa cultura, o cara maquiar, fazer alguma coisa e o benefício para si ou para um grupo roubar, né? Isso tem várias áreas, saúde, educação. Aí o pobre, quer dizer, a maioria das pessoas, hoje em dia nem pobre, né? Pessoas de certa forma, com uma certa cultura, com um certo conhecimento, que diz, ele fez isso, mas beneficiou aquilo. Roubou, mas ajudou. Então, e os outros só roubaram. Quer dizer, é só o que interessa o pensamento dele, é justamente o que você está dizendo. Preocupante. É verdade, né? Agora, imagine isso trazido para esse contexto da defesa da fé, né? Sim. Se essa coisa porque com a religião parece ser uma coisa abstrata, né? É um Deus distante, né? Ainda torna-se mais desafiador o processo de missão, o processo de evangelismo, né? Se com fatos objetivos a coisa não tá saindo, imagina com discussões que vão levar em conta outros elementos, né? Na pós-verdade, os fatos e as evidências não importam, ou pouco importam. Valem muito mais as interpretações, por meio de escolhas baseadas na subjetividade, pois só interessam os supostos fatos que legitimam as decisões pessoais. É tipo, eu decido acreditar no que eu quero. Então, tem aqui os fatos. Não, mas para mim só interessa esse. Esse aqui é verdade, mas não me interessa, então eu vou só nessa escolha desse lado aqui. Tá? Nesse slide tem a capa de 2 livros. Tá? Um primeiro se chama Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, e um outro se chama A Morte da Verdade. São livros recentes que estão tratando, sobretudo no campo das fake news, da área política, esse tema da pós-verdade. E aí eu trouxe quem fez o módulo de filosofia com a gente no meio do ano passado. Eu trouxe já esses slides, né? Estou repetindo algumas coisas aqui. Aqui eu tenho uma imagem de René Descartes, que é considerado um dos filósofos que abre a modernidade, o racionalismo, né? A ideia de verdade ligada ao sujeito que René Descartes trouxe, penso, logo existo. Na pós-verdade acredito, logo estou certo. Então, vale o que eu acredito e eu estou certo por isso, e não em função da verdade objetiva. Outra chargezinha para brincar, está aqui um senhor, pescador, né? O peixe que eu pesquei era tão grande, mas tão grande, que ele arrastou o barco por uns 10 quilômetros rio acima até cansar. E provavelmente a esposa dele, né? Para de ficar contando pós-verdade, José. E uma outra charge, né? Dois homens conversando, né? Com o celular, um mostrando ao outro. Que absurdo! Será que isso é verdade? O outro diz: não existe mais verdade. Você apenas escolhe a informação que mais lhe causa ódio e passa adiante. Sério? Isso pode gerar um monstro. Vou lhe enviar um link provando que gera uma fada. Então, tudo hoje parece estar manipulado de acordo com os nossos interesses, né? Com o interesse do indivíduo, das pessoas, canalizar a ideia que quer defender ideologicamente, politicamente, religiosamente, e, enfim, em todos os sentidos. Como pregar a verdade do Evangelho nesse contexto?
Essa é a grande pergunta que a nossa aula de hoje faz. É possível falar de Jesus como o único caminho para Deus num ambiente relativista, pluralista, politicamente correto? Eu trouxe aqui a imagem do livrinho que a igreja publicou já faz alguns anos, né? Teologia e Vida Cristã na Pós-Modernidade. Por que eu lembrei de trazer? Nesse livro eu tive a oportunidade de escrever um artigo. Eu não sei quantos dos irmãos compraram o livro, né, na época do aniversário da igreja. O artigo que eu escrevi é justamente sobre isso. Como anunciar a verdade do Evangelho nesse ambiente que não acredita que existe verdade absoluta. Então a gente lida com essa discussão. Os irmãos que tiverem um livro podem pegar o capítulo, o artigo que a gente escreveu na ocasião. Também, quem não tiver, eu posso enviar só o artigo, né? Eu não tenho autorização dos outros autores, mando só o artigo da gente, caso alguém queira. Como é que a gente pode, então, dialogar com essa discussão? Problematizando o relativismo e o multiculturalismo. Primeiro, a própria afirmação de que não há verdade absoluta se põe como verdade absoluta. Ou seja, há uma contradição interna. Quando alguém diz não existe verdade absoluta, essa frase, para ele, é uma verdade absoluta. Então isso é contraditório. Você afirmar que uma coisa não existe é absolutizar a sua afirmativa. Então a própria afirmação de que não há verdade absoluta se contradiz porque ela é colocada como se fosse uma verdade absoluta. Então, discutindo a lógica filosófica das palavras, a gente já tem uma autocontradição na própria afirmação que o relativismo traz sobre a verdade. Segundo, a verdade objetiva é inevitável. Gente, na prática, é inevitável. Se eu beber água aqui, vocês estão vendo que eu bebi água, estão vendo que diminuiu aqui um pouquinho a quantidade de água. Não tem como desconsiderar isso. A verdade objetiva existe, ela é inevitável. Eu estou dando aula para vocês agora, estou gravando a aula. Isso é uma verdade. Não tem, não. Será? Ele não está dando aula. Não, sabe? A verdade objetiva é inevitável. Não tem como fugir dela. Ela existe, portanto. Essa ideia de que não há verdades é mais um discurso falacioso. E esse livro aqui, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, Leslie Newbigin, não sei bem a pronúncia, ele diz uma coisa interessante. Às vezes é dito incorretamente que a ciência também, desde Einstein, abandonou os absolutos e tornou tudo relativo, porque Albert Einstein trouxe a teoria da relatividade. Então, tudo é relativo, até no âmbito da ciência isso seria. Isso também é falacioso. Apesar de Einstein ter criado ou descoberto a ideia da relatividade, existem absolutos no campo da ciência. Por exemplo, a velocidade da luz e outras teses que são absolutos, cientificamente absolutos. Né? Existem culturas impregnadas de injustiça e morte, foi o que a gente estava falando agora há pouco, para problematizar o multiculturalismo. Então, dizer que é aceitável tudo o que todas as culturas fazem, isso é extremamente problemático. A gente aceita e respeita dentro dos padrões da razoabilidade e do respeito da dignidade humana. Né? E o cristianismo surgiu numa cultura
É uma crítica que é dita, olha, o cristianismo surgiu numa cultura, então devia se restringir aquele ambiente judaico cristão que depois se tornou, né? Apesar, e aí é fato, ele nasceu num ambiente cultural específico, mas ele trouxe valores que são universais. A própria ideia de direitos humanos, de respeito à dignidade humana, ela só se sustenta porque a gente entende que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e criou todos em igualdade. Então, sem esse pressuposto, a ideia de igualdade vai ser baseada em quê? Então, o cristianismo tem valores que são universais e que contribuíram para, inclusive, a formação do mundo moderno, para o pensamento moderno. Então, apesar de ter realmente nascido num ambiente específico culturalmente, o cristianismo não se esgota nesta cultura e traz valores que alcançam o mundo inteiro. Uma outra coisa interessante que a gente pode lembrar é que essa discussão de verdade, né? Não, mas não existe verdade absoluta, existe. A verdade é relativa. A verdade na Bíblia não está preocupada em ser defendida. A Bíblia não está preocupada em defender a verdade como um conceito, como pressupostos argumentativos, como algo do raciocínio humano, uma tese. A verdade é isso aqui, conceitualmente. Isso vem do mundo grego. A verdade na Bíblia é pessoal. A ideia de verdade na língua hebraica, no pensamento cultural do mundo judeu, não é a mesma ideia de verdade filosófica, conceitual, racionalista, que o mundo moderno trouxe com o iluminismo, com a ciência e por aí vai. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa, é algo tem a ver com confiança, tem a ver com fé. No artigo que eu me referi, do livro, né, da igreja, né, eu trato desse aspecto. E aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, quando Jesus diz que é a verdade, Jesus não está dizendo eu sou a definição de verdade como algo conceitual, que possa ser assimilado apenas cognitivamente, né? Conhecimento. A verdade é uma pessoa. Isso vai mudando a perspectiva, né? O apóstolo Paulo nos lembra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando a gente está lidando com o evangelho, com a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, a gente não está dizendo que é um conceito que vai trazer a salvação. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que ao conhecermos a verdade nos libertará, não é um conhecimento intelectual, é a pessoa dele, a libertação que vem dele. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz que vai aos Coríntios não com linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de poder e demonstração do Espírito. Veja, Paulo, quando escreve aos Coríntios, quem é o povo de Corinto? Corinto é uma cidade helênica, helenizada, marcada pelo racionalismo grego, cosmopolita. Desculpa, alguns irmãos estão mandando alguma mensagem no grupo, tá? Se alguém puder me ajudar aí, dando uma força aí, ou dando o link. Amanda, eu acho que a irmã Vilma, para eu não perder o fio da meada aqui. Então, Corinto é uma cidade marcada pela cultura helênica. Estamos dentro do Império Romano, mas uma cidade que vem do mundo grego, com toda a cultura grega que permeou o Império Romano também.
Uma das coisas que mais marcava o mundo grego, do ponto de vista da filosofia, do pensamento, eram os sofistas, homens que tinham uma lábia muito grande, que lidavam com a argumentação. Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele também está lidando com essa realidade contextual, né, para dizer, olha, eu não vou a vocês, igreja de Corinto, com a linguagem argumentativa dos gregos, da filosofia grega, dos sofistas. Não. Eu vou com a mensagem do Evangelho. E é muito interessante o que a gente tem em 1 Coríntios, capítulo 18 a 25. Eu queria que vocês, se puderem, abrissem a Bíblia nessa carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Eu vou ler aqui com vocês. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O mundo judeu pedia sinais. O mundo grego buscava sabedoria. E Paulo disse, olha, eu nem venho com uma coisa nem com outra. Eu venho com Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, loucura para os gentios. É interessante que muitas críticas que a gente recebe hoje, que o cristianismo recebe hoje, elas não são necessariamente novidades. Paulo anteviu ou vivenciou muitas dessas críticas. Né? Não tem muitos pensadores que dizem é loucura acreditar nessas coisas. Paulo já estava dizendo, para os gregos isso é loucura. Mas aprove a Deus que por meio dessa loucura houvesse a salvação. Então, nesse ponto a gente conclui aquela parte, né, que fala sobre a questão da verdade. A verdade na Bíblia é uma pessoa, a pessoa de Cristo. E Cristo crucificado, ainda mais por cima, que é para chocar ainda mais, né, aquele público gentil, vamos dizer assim. Terceiro ponto, Jesus diz que é a vida. Mas o niilismo diz que ninguém pode dizer que é a vida porque não há nenhum sentido na existência humana. Vamos entender o que é niilismo, né, dentro dessa discussão filosófica da defesa da fé. Jesus disse que era o caminho, o pluralismo disse que existem vários caminhos. Jesus disse que era a verdade, o relativismo diz que existem várias verdades. Jesus disse que é a vida, e o niilismo vai dizer que a vida não tem sentido, não há sentido na existência humana, então não tem lógica nenhuma
dizer que é a vida. A palavra niilismo, ela vem do latim nihil, que significa nada. É uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, cuja principal característica é uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. É como se fosse uma descrença absoluta, uma descrença em tudo que seja tradicional, em tudo que tenha absolutos como fundamento. É a ideia de que o homem é vazio, é o nada, não há nada além da realidade material e tudo é passível de ser questionado. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de resposta à pergunta por quê, ao porquê das coisas. Os valores tradicionais depreciam-se e os princípios e critérios absolutos dissolvem-se. Tudo é sacudido, posto radicalmente em discussão. Jesus disse que é a vida, mas muitos acham que a vida não tem sentido, não tem lógica, não tem fundamento. Por isso que estão perdidos, né? Uma das teses que mais marcou o pensamento filosófico no século XX foi o existencialismo. Existem vários autores que defenderam ou iniciaram o existencialismo, mas um dos que mais se destacou foi um filósofo francês, nascido em 1905, falecido em 1980, chamado Jean-Paul Sartre. No existencialismo que o Sartre defendia, a vida não tem sentido. E se a vida não tem sentido, o homem está condenado, se quiser ter uma vida, a criar um sentido, a dar um sentido para ela. Veja, todas essas teses filosóficas, elas desconsideram o transcendente, desconsideram a divindade, desconsideram a existência de Deus e querem apenas encontrar significado no homem, no ser humano, em suas coisas. O niilismo vai dizer, estamos fritos porque somos nada e não tem sentido, nada tem sentido. O existencialismo vai dizer, então a gente vai ter que criar esse sentido a partir das nossas convicções, ou sei lá, a partir do que a gente queira atribuir significado. Como dialogar com esse pensamento? Veja que na lógica da apresentação aqui da gente, eu estou trazendo os pressupostos do pluralismo, do relativismo, do niilismo existencialismo, e depois eu tento dizer, olha, como é que a gente pode lidar com essa crítica, como é que a gente pode dialogar com essas observações. No caso dos niilistas, essa coisa da compreensão de que a vida não tem sentido, a Bíblia já disse isso. E disse há muito tempo. Né? Disse no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes poderíamos pensar como um livro existencialista. É claro que a gente não pode aplicar esse conceito, né, voltando no tempo. Mas o autor, se de fato foi Salomão, já disse, olha, a vida não tem sentido. O que é a vida? É o homem trabalhar o dia todinho e ir para casa, comer, beber e dormir? Isso não tem sentido. Tudo é vaidade. Né? Ele começa dizendo, tudo é vaidade. Tudo é uma névoa de nada. A Bíblia já disse isso, gente. A Bíblia já disse o que os niilistas e os existencialistas disseram. Aí você vai dizer, então, peraí. Então seremos existencialistas, niilistas também? Veja, por que Eclesiastes está no cânon bíblico se ele é um livro tão, vamos dizer assim, questionador? Porque existe uma chave interpretativa no final do livro de Eclesiastes.
quando o autor vai dizer, olha, realmente, se você focalizar a vida na perspectiva material da própria existência, não faz sentido. Se você desconsidera a existência do Criador, realmente a vida não tem nenhum sentido. É correr atrás do vento. São palavras do Eclesiastes. Então, olha para o teu Criador. Né? O autor do Eclesiastes chega a dizer para os jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, a discussão que o niilismo traz é uma coisa que a própria Bíblia não ficou alheia, não ficou indiferente, mesmo muito antes disso. Uma outra coisa que a gente pode colocar em jogo, falei do livro de Eclesiastes primeiro, a historicidade, as afirmações e as reivindicações de Jesus. Para quem diz que a vida não tem sentido, a gente pode voltar e olhar o que Jesus disse, o que Jesus fez. Jesus disse coisas muito contundentes, muito decisivas. As reivindicações que ele faz são de alguém que tinha autoridade para fazer tais reivindicações, porque se não tivesse, seriam reivindicações totalmente malucas. Alguém dizer que é a ressurreição e a vida, alguém dizer que só se chega a Deus por meio dele, alguém dizer que é o pão da vida, alguém dizer que é a água da vida e quem beber dessa água nunca mais terá sede, ou isso é verdade, ou isso é um completo absurdo. Como a história de vida de Jesus, inclusive dos próprios críticos que estavam perto dele, não corroboram a ideia de que Jesus era maluco, era lunático, era exaltador de si mesmo, ele só pode estar dizendo a verdade. Os próprios críticos diziam, ele fala como quem tem autoridade. E aí Jesus chega a dizer que é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele chega a dizer a expressão que Moisés ouviu quando Deus falou com ele na cena da sarça ardente, o eu sou. Tanto é que os judeus mais ortodoxos pegaram em pedras para atirarem Jesus. Então, Jesus reivindica para si o significado da vida, o significado da existência. Ou a gente aceita e se prostra diante desse Jesus Senhor, ou a gente deliberadamente o exclui. Mas não podemos ficar, ninguém pode ficar indiferente a determinadas expressões que o próprio Jesus empregou sobre si mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Realmente, se nós entendermos que a vida se esgota na materialidade, na realidade do aqui e agora, teremos uma vida sem sentido, teremos uma vida sem esperança, teremos uma vida cujo sentido vai ser buscado nos prazeres, em ações sociais, em uma espiritualidade privada, em ajuda, em tudo, menos numa esperança que consiste numa ressurreição, esperança essa que os próprios Jesus nos trouxe. Né? Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15, fala da falibilidade dos projetos humanos. Tiago também vai dizer que a vida é um sopro. Então não precisa os niilistas nem os existencialistas dizerem isso não. A própria Bíblia já trata disso também. Tiago 4, versículos 13 a 15 diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã
Iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esgotar a vida a essa dimensão material realmente vai nos levar ao niilismo, ao vazio, ao pessimismo, à descrença, ao ceticismo absoluto. Bom, a gente já está se aproximando, né, do finalzinho da nossa aula, que ela já está se estendendo bastante. Voltei aqui um pouquinho para a tela para ver se tem alguém presente ainda, né? A gente já está se aproximando das considerações finais e como lidar então com a pergunta título da nossa aula, né? É politicamente correto afirmar que só Jesus salva? Isso é uma expressão exclusivista. Só há salvação em Jesus, há uma exclusividade nessa palavra do Evangelho. Como é que a gente pode dialogar então com alguém que esteja nos acusando de arrogância, de intolerância? Eu trago duas possibilidades aqui para a gente pensar. Primeiro, a submissão ao senhorio de Cristo é de todos, inclusive da gente. Quando a gente diz que a salvação só há em Jesus, que todas as coisas convergem para Ele, que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dele e para Ele, né? Paulo vai falar isso aos Colossenses. A gente não está querendo apenas, a gente não está, vamos dizer assim, ou não deve estar querendo pegar essa verdade e empurrar a cabeça baixa do outro, como se eu tenho a verdade e jogo aqui por cima de você. Eu também estou submisso a essa verdade. Eu também estou submisso a esse exclusivismo. O senhorio de Cristo é sobre todos, inclusive sobre mim, inclusive e sobretudo sobre a igreja. Então, a gente também está submetido a essa verdade da salvação de Jesus Cristo. A salvação está em Jesus, não é na gente, não é na igreja, não é na minha fala, é em Jesus. E eu também me submeto a essa verdade, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então é uma submissão de todos, inclusive, da gente, e não uma mera imposição aos outros. A gente também se inclui, né, nessa mensagem exclusivista. Um segundo ponto que a gente pode levantar é que a gente pode olhar para Jesus e ver nele como era o seu exclusivismo. Ele era arrogante, ele era intolerante, ele desrespeitava, ele era preconceituoso. Porque essa é a acusação que a gente recebe, né? Vocês são intolerantes. Tem umas figuras intolerantes mesmo, né, no nosso meio. Tem umas figuras fundamentalistas, radicais, né, não sabe nem dialogar, não respeita. Isso aí é verdade. Estou falando do ideal. Né? A acusação que a gente recebe é de arrogância, de intolerância, de preconceito. Jesus foi intolerante? Foi arrogante? Foi preconceituoso? Esse exclusivismo dele é, de alguma forma, eu coloquei aqui entre aspas, inclusivo, porque ele abraçou a todos que se aproximaram dele. Ele não deu patada em quem queria a sua mensagem, em quem aceitou ouvi-lo. Foi duro quando precisava ser duro,
foi forte como precisava ser forte, mas em nenhum momento a gente pode acusá-lo de intolerância, de preconceito, de arrogância. E vou dizer mais uma coisa, só para colocar uma pimentinha. Ele poderia ser tudo isso, porque ele era quem ele era. Né? Se a gente quisesse baldear a água aqui. Né? Ele é Senhor de tudo. Segundo a carta de Paulo aos Efésios, toda a autoridade lhe foi conferida nas regiões celestiais e cósmicas. Aliás, no Evangelho de Mateus também, no finalzinho, capítulo 28, ali no texto da grande comissão, o próprio Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Vão que eu estou com vocês e eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Jesus até poderia fazer isso pela autoridade que lhe foi conferida, mas não é o caso. A gente percebe um padrão em Jesus Cristo que é um padrão de mansidão, de humildade, de aceitação. Considerações finais. Lembretes. As nossas convicções não devem nos levar à arrogância ou ao desdém. O fato de a gente compreender que a verdade está em Jesus Cristo, que a gente está no caminho certo, que nós estamos salvos e assim por diante, não devem nos levar absolutamente à arrogância ou a desdenhar dos outros ou das outras religiões. Nossa certeza diante da verdade que é Cristo não nos autoriza a ser intolerantes. O cristianismo, corretamente apresentado e vivido, é uma oportunidade de liberdade. Esse último ponto que eu coloquei aqui tem no nosso material. Aliás, os outros também têm. Quando o autor conversa com um missionário que foi aos índios e ele pergunta: olha, não era melhor deixar os índios do jeito que estão e a gente não se meter nisso? Não, a gente não está sendo colonialista, imperialista. A resposta que o missionário diz: olha, quando o cristianismo é corretamente apresentado e vivido, isso é uma oportunidade de liberdade para todos os povos, e não de opressão ou de imposição. Por fim, devemos nos portar de tal forma que as pessoas possam perguntar a razão de nossa esperança. Eu trouxe esse slide no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, a capa do livro de Dallas Willard, A Gentileza que Cativa. No trecho de 1 Pedro, que fala de apologética, né? Quando o apóstolo vai dizer: estejam preparados para responder a quem perguntar a razão da vossa esperança. A gente vai... Existe um contexto dessa fala, que é um contexto de vida de santidade, de vida de integridade, de tal forma que as pessoas vão olhar para a gente e dizer: rapaz, tem uma coisa diferente aí. Qual é a razão disso? Esse é o X da questão. A apologética, ela não se faz necessariamente ou pura e simplesmente pelo convencimento argumentativo. Lembra lá o que Paulo disse. Num ambiente de muita argumentação, ele disse: eu não vou com vocês com palavra de sabedoria. Eu vou apresentando Cristo, e este crucificado, humilhado. O contexto apologético pede, portanto, antes de qualquer fala da gente, uma postura, né? Uma postura de vida cristã, que seja capaz de chamar a atenção do outro, e o outro vai perguntar o porquê dessa diferença, e a gente vai ter a oportunidade de apresentar a Cristo. E aí a mensagem não será pura e simplesmente uma mensagem teórica, supostamente arrogante, politicamente incorreta, mas uma mensagem de vida, de experiência de vida mudada, transformada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente foi longe, hein? Tem já um tempinho que a aula começou,
Mas eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês. E como sempre, a gente abre espaço para perguntas, para comentários, para alguma participação que vocês queiram. Alô? Oi. Oi, Marconi. Assim, primeiro, mais uma vez, né? Quer dizer, a gente fica assim, até um pouco encabulado. Parabéns pela aula, você realmente, você diz, ninguém vai perguntar nada, não. Mas assim, da forma, da sua didática, a gente vai escutando e querendo absorver mais, né? Ponto, esse é um detalhe. Agora, eu não sei se seria uma pergunta, mas assim, você falando, e eu lembrei daquela passagem que Jesus está à mesa e chega uma mulher pedindo ajuda e ele diz, eu não lembro exatamente o texto, e ele diz assim, é justo o Senhor tirar comida dos seus filhos para dar aos cachorrinhos, né, aos cães? Aí pode alguém imaginar que ele está comparando aquela mulher com um ser inferior, né? Mas a gente sabe que não era essa a intenção dele. Mas como seria a leitura dessa passagem na aula de hoje? Essa passagem eu precisaria estudá-la, viu, Marconi? Assim, de pronto assim, eu Soltar não. assim, soltar assim ao vento fica complicado, né? Tem algumas passagens bíblicas que merecem um olhar mais cuidadoso, né? Mas fica a dica para pesquisar, para vocês também darem uma lida e na próxima aula a gente trazer. Mas Eu assim, aí lembro, ela eu lembro dessa sabiamente, passagem. sabiamente ela diz, os cachorrinhos comem da comida que cai do seu senhor. Jesus diz que não viu tamanha fé, né, do povo e tal, e dá a bênção e cura a filha da mulher. Eu acho que da mesma forma, quando, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Eles, quem é minha mãe e meus irmãos? Se não esses que estão aqui, né? Eu acho assim que, para Eu tô, quem. eu tô rindo aqui porque são duas passagens muito bem escolhidas, viu? Vamos Mas, pesquisar, fica o meu compromisso para dar uma lida essa semana e pesquisar para trazer pelo menos respostas mais. Trazer alguma coisa mais contundente. Né? a intenção não era polemizar, mas é só para. Porque você falando e eu lembrando. Mas a gente, pela fé, a gente sabe que a missão de Jesus era justamente o que você falou muito bem hoje, né? Que era a coisa de que ele e o Pai é um só. Então a mensagem era de resgate, enfim. Mas as pessoas que veem eita, falhou a memória agora. A questão do acreditar naquilo que interessa, o que melhor se adapta a ele, né? Pós-verdade. Pós-verdade. Pós-verdade, Amém. Marconi. Isso. Alguém mais? Mandetta, Neemias, Lilian. Foram aqueles que restaram entre nós. Não, Toninho, como o Marcondes falou, né? A aula é uma aula expositiva muito, muito boa, né? E realmente, assim, o seu modelo de aula resta pouca dúvida, né? É muito bem explicado, muito bem defendido o assunto. Eu acho que fica a lição na defesa da nossa fé, que a gente tem que ter muito amor para falar com as pessoas, né?
É muito verdade. amor, muito cuidado, porque o nosso discurso às vezes pode afastar, ao invés de trazer, né? Então, e com certeza dá testemunho daquilo que a gente prega, né? Porque você pregar e não demonstrar aquilo ali, as palavras vão se perder, né? Não vai ter eficácia nenhuma. Verdade, verdade, Neemias. Eu só quero agradecer, viu, Toninho, por a primeira vez que a gente assistiu essa aula, mas falando, como me estão falando aí, você dá uma aula que a gente realmente consegue entender. Você sabe transmitir. Isso é uma verdade. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Amém. pela maneira como você ensina, por todos nós que estamos assistindo, porque eu não assisti antes, porque meu telefone recebe muito ocupada, mas eu estou aqui para agradecer a Deus por todos nós, tá bom? Amém. Muito obrigado pelas palavras de todos vocês, carinhosas palavras. Isso é verdade, viu, Toninho? Não é pós-verdade. É verdade. Vocês acreditam no que querem, né? A gente acredita no que a gente está vendo. Ah, olha, a Lília não falou, não verbalizou com a voz, mas com as palavras ela colocou aqui no chat, né? Ah, foi. Ainda falta a parte da transformação da água em vinho, quando Jesus fala com sua mãe dizendo: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Né? Pois é, Lília, ao invés de me ajudar, né? Acrescenta mais alguma coisa aqui no. Mas fica o meu compromisso para a gente lidar com esses temas antes do início da próxima aula, na segunda-feira. Amém? Amém. 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 Marconi, você pode orar e a gente encerrar? Amém. Amém. Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos dizer que louvamos a Ti porque és a verdade, porque sem merecermos o Senhor não desistiu de nós, o Senhor se fez carne, fez o sacrifício para que nós crescemos em Ti e o Senhor é a verdade. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, usando o Teu servo, o nosso irmão Toninho, tão amado nosso. O Senhor, eu peço que o Senhor abençoe sua vida, sua família e agradeço a Deus porque nós vemos a tua graça sobre a vida do teu servo. Obrigado por todos que estão hoje aqui assistindo a aula e aqueles que não puderam, Senhor, estar aqui hoje. O Senhor abençoe suas casas e dê a oportunidade que na próxima aula todos venham a receber desse banquete do céu, Senhor, que é o conhecimento de Ti. Dá-nos um sono tranquilo, uma noite de repouso, de recuperação desse dia, de trabalho desse dia. Que o Senhor nos fortaleça para amanhã, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.